Uma chuva intensa e misteriosa que não para de cair, uma família presa dentro de casa sem conseguir sair por causa de um bloqueio inexplicável. Essa é a premissa inicial de A Última Casa, o novo filme de ficção científica e suspense da Netflix, dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Wagner Moura e Greta Lee. Eu já tinha feito um vídeo recomendando o filme sem spoiler, então se você não assistiu, é melhor parar por aqui, assistir ao filme e depois voltar para discutirmos o que realmente está por trás dessa história. Porque, apesar de parecer apenas um filme sobre um desastre apocalíptico, A Última Casa pode ser interpretado como uma crítica à relação dos seres humanos com o planeta e com o próprio ecossistema. O filme coloca a humanidade diante de uma situação extrema. Aquilo que sempre esteve ao nosso redor deixa de ser controlável e passa a representar uma ameaça. E a família, presa dentro daquela casa, carrega uma simbologia ainda mais interessante. A casa, que normalmente representa segurança, proteção e acolhimento, acaba se transformando em uma prisão. É impossível não lembrar do período da pandemia, quando milhões de pessoas precisaram permanecer dentro de suas próprias casas. A diferença aqui é o isolamento que duraria dias, semanas ou meses se transforma em anos. O filme, inclusive, dá um salto de 5 anos na história, mostrando como aquela família precisou se adaptar completamente à nova realidade. Os recursos começam a acabar, a comida e a água precisam ser racionadas, e até as tarefas mais simples se transformam em estratégia de sobrevivência. E enquanto a família tenta entender o que está acontecendo do lado de fora, uma pergunta começa a dominar a história. Por que eles estão presos? E é aqui que o filme começa a revelar as suas cartas. A chuva não é uma chuva comum, ela é uma água salgada. E aos poucos, as criaturas vindas do oceano começam a aparecer ao redor das casas. A ameaça que parecia sobrenatural começa a ganhar uma origem muito mais ligada ao próprio ambiente marinho. O filme nunca explica completamente quem são essas criaturas, de onde vieram ou por que possuem tamanho controle sobre a água. E talvez seja justamente aí que esteja uma das interpretações mais interessantes da história. E se essas criaturas forem uma representação da própria natureza, reagindo ao que os seres humanos fizeram com o planeta? O filme não confirma literalmente essa explicação, mas deixa espaço para essa leitura. A humanidade passou séculos explorando recursos, poluindo ambientes, tratando a natureza como algo que poderia ser dominado. E agora, nessa história, o oceano parece devolver o golpe. Não seria apenas uma invasão, seria uma espécie de reação do ecossistema. Mas o filme ainda guarda uma última surpresa. Depois de passar anos presa, a família consegue finalmente capturar uma das criaturas. E em vez de matá-la, Jason decide libertá-la. E é justamente por esse ato de misericórdia que tudo muda para a família. A criatura abre a porta e permite que a família finalmente deixe a casa. Pouco depois, a própria casa desmorona e as criaturas desaparecem. E aqui entra uma interpretação que eu acho muito interessante. Talvez as criaturas não estejam simplesmente tentando exterminar os seres humanos. Talvez estejam observando como eles reagem diante de uma situação extrema. Durante 5 anos, aquela família teve todos os motivos para agir apenas pela sobrevivência. Mas, no momento em que finalmente teve poder sobre uma daquelas criaturas, escolheu não destruí-la. E talvez seja exatamente isso que explique o porquê que eles foram poupados. O filme não confirma que as criaturas perceberam que aquela família era diferente. Então essa é uma interpretação aberta do final, mas a mensagem funciona muito bem. Se queremos que o mundo seja menos violento, talvez a mudança também precisa começar pela forma como tratamos aquilo que consideramos como nosso inimigo. E o final reforça ainda mais essa ideia. Depois de finalmente escapar, a família pega um barco e parte em busca de outros sobreviventes. Eles não sabem ainda o que aconteceu com o restante da humanidade, ou se realmente estão seguros. Mas agora começa uma nova fase. A contagem dos dias recomeça e isso pode representar não apenas uma fuga, mas o começo de uma nova vida. O filme termina justamente aí, deixando aberta a possibilidade de uma continuação e, principalmente, várias perguntas sobre quem são essas criaturas, o que realmente aconteceu com o mundo e se existe outros sobreviventes. E talvez seja justamente essa falta de respostas que faça tanta gente terminar o filme discutindo o que realmente aconteceu. Mas, e você? Você enxergou A Última Casa como uma crítica à relação da humanidade com o meio ambiente? Ou acha que o final tentou explicar demais e acabou deixando mais perguntas do que respostas? Me conte aqui nos comentários.